Olá, turma! Hoje, na nossa aula de Geografia, nós iremos trabalhar sobre a região Nordeste, parte 2. Hoje nós iremos ver um pouquinho sobre a paisagem natural da região Nordeste, tá? Gente, essa aula sobre a região Nordeste, ainda vai ter uma parte 3, tá? Porque a região Nordeste, ela é muito grande. Então, não tem como eu dar ela apenas em uma ou duas aulas. Então, hoje nós vamos ver apenas a paisagem natural, ver um pouco sobre os rios da região Nordeste. A região Nordeste apresenta em seu território diferentes paisagens naturais. Há uma vasta planície no litoral, com praias muito frequentadas por turistas. Observe essas imagens que eu coloquei. Gente, o Nordeste ele é muito rico culturalmente, ele é muito rico em belezas naturais. As pessoas pensam em Nordeste e só imaginam a seca, a pobreza, mas não. Culturalmente e em paisagens naturais, a região Nordeste é muito linda. Observem essas paisagens aí. Todas elas fazem parte da região Nordeste. São praias que dão economicamente para a região Nordeste um valor muito grande. Por quê? Porque são praias frequentadas por turistas, são lugares muito visitados. No interior do território nordestino, encontra-se as áreas de maior altitude, ou seja, locais altos, locais com muitos planaltos, muitas depressões, ou seja, com é, picos, montanhas, altos relevos. No Ceará mesmo tem locais onde há grandes montanhas e grandes depressões, tá? Aspectos naturais da região Nordeste. Entre os rios que percorrem a região Nordeste, podemos citar o São Francisco, o Parnaíba, o Mearim, o Pindaré, o Itapecuru e o Gurupi. São rios importantes para a região Nordeste, principalmente para o abastecimento e geração de energia elétrica. O São Francisco, também conhecido como Velho Chico, e o Parnaíba, também conhecido como Velho Monge, são os únicos rios permanentes, ou seja, aqueles que são perenes, aqueles que duram o ano todo e não secam com facilidade. O nível da água baixa, mas não seca. Mesmo na época de seca, na época do verão, a água do rio, o nível da água continua lá. Os outros rios, como o Mearinho, o Pindaré, o Itapecuru e o Gurupi, são rios chamados de rios temporários. Na época da seca, na época do verão, o nível da água deles desce tanto que o leito dos seus rios fica totalmente craquelado, ou seja, fica totalmente rachado, tá? Então, os únicos rios chamados de perenes ou permanentes é o São Francisco e o rio Parnaíba. Observação: o Rio São Francisco é o único rio que atravessa o sertão todinho, gente, sem secar e ajuda muitas famílias. Os rios do sertão, em sua maioria, são, como eu falei para vocês, são temporários. O Velho Chico ele é conhecido desse jeito porque ele nasce em Minas Gerais, ou seja, na região sudeste, e desemboca no Oceano Atlântico entre os estados de Alagoas e Sergipe. Ou seja, ele vem desde o sudeste do Brasil e vem subindo até a região nordeste. O Rio Parnaíba, é também conhecido como Velho Monge, ele passa entre os estados de Piauí e do Maranhão. É um rio muito importante para o Maranhão. Observem aqui. Aqui eu tenho dois pequenos mapas onde vai mostrar a bacia do Rio São Francisco e a outra do Rio Parnaíba. Na bacia do Rio Parnaíba, observe que passa pelo Maranhão, por Teresina, pelo Ceará, pelo Piauí. Gente, o Rio Parnaíba ele passa por essas localidades, o que é muito importante para a geração de energia e também para o abastecimento de água. É um rio muito importante para o Maranhão. Sem o Rio Parnaíba, o Maranhão sofreria com a falta de água. Nos principais rios do Nordeste foram construídas hidrelétricas para fornecer energia elétrica para toda a região. No Rio São Francisco, destacam-se as usinas de Sobradinho, Itaparica, o Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso e o Xingó. No Rio Parnaíba, foi construída a usina Castelo Branco. Ou seja, esses dois rios grandes, que é o Rio São Francisco e o Rio Parnaíba, além deles abastecerem de água toda a região Nordeste, eles também são importantes para a formação, para a geração de energia. Sem eles, não teria como abastecer a região Nordeste com a energia. Climas da região Nordeste. Nós temos, ao longo da região Nordeste, vários climas, que são tropical,
semiárido e equatorial úmido. Vou agora explicar cada um para vocês. O clima tropical. Ele ocorre principalmente no sul da Bahia, centro do Maranhão e no litoral de todos os estados da região. Esse tipo de clima, ele apresenta duas estações bem definidas, uma seca e uma chuvosa. Ou seja, aqui no Maranhão ele é bem destacado. Nós temos um clima tropical. Tem o período de chuva, que é aquela chuvosa de janeiro, fevereiro, março e abril até maio. E nós temos depois o período de seca, que é de junho para frente. Aí já começa o período de seca. Então, o clima tropical, ele tem duas estações bem definidas, tá? Clima semiárido, que também é presente na região Nordeste. Ele abrange especialmente a região central do Nordeste, mas naquela parte ali do Ceará, Piauí, tá? Onde as temperaturas são elevadas durante o ano todinho. As chuvas elas são irregulares, ou seja, às vezes acontece, às vezes não acontece. E há uma ocorrência gigantesca de estiagem. O que é estiagem, gente? Estiagem é quando realmente não tem chuva. Às vezes, no Ceará, como aconteceu no ano passado, choveu 2 meses e o resto do ano todo não choveu. Diferente é como eu falei para vocês do Maranhão, que chove janeiro, fevereiro, março, abril, 4 a 5 meses. Na região onde é semiárida, chove no máximo 2 meses, depois não chove mais. Então, nós temos esse clima semiárido que ele é característico da caatinga, que vou mostrar para vocês já já. E nós temos o próximo clima, que é o clima equatorial úmido. Esse clima, ele está localizado principalmente a oeste do Maranhão. No Maranhão passa esses principais dois climas, que é o tropical e o equatorial úmido. Porém, só a oeste do Maranhão que tem o equatorial úmido, tá, gente? Onde as temperaturas são totalmente elevadas e as chuvas são abundantes. Ou seja, muitas chuvas durante muito período de tempo. É mais nas baixadas do Maranhão. Observação importante. O clima está diretamente ligado com a vegetação, que eu vou mostrar agora para vocês, tá? A vegetação de cada região está totalmente ligada ao clima. O clima semiárido está ligado à caatinga. O clima equatorial está ligado à floresta amazônica e também às matas dos cocais. E o clima litorâneo, ele está mais ligado às dunas, aos mangues. Então, tudo isso e ao cerrado também, né? Eu vou mostrar para vocês agora, tá? A Mata dos Cocais é considerada uma mata de transição, porque está localizada entre a floresta úmida da Amazônia e o clima semiárido do sertão, ou seja, a Caatinga. Então, o clima dessa região varia muito, tá? Ela está localizada entre o Maranhão e o Piauí. Nesse local, nas matas dos cocais, é muito comum ter extrativismo vegetal, principalmente porque as palmeiras lá encontradas têm um valor comercial muito grande, que é o babaçu e a carnaúba, que é muito utilizada nas indústrias farmacêuticas, de comércios alimentícios e de celulose. Então, as matas dos cocais ela é muito importante para a economia tanto do Maranhão quanto do Piauí. A caatinga. Ela apresenta um clima semiárido, tá, gente? É um clima muito quente e possui vegetação com poucas folhas, que são adaptadas, claro, por períodos de seca, além de uma grande biodiversidade. Na Caatinga nós temos muitos animais, principalmente lagartos, cobras. A Caatinga ela ocupa a totalidade dos estados do Ceará, de Alagoas, Bahia, um pouco da Bahia, um pedaço do Maranhão, um pouquinho de Minas Gerais, da Paraíba, de Pernambuco, de Piauí, do Rio Grande do Norte e de Sergipe. As principais características da vegetação da caatinga são as árvores baixas, de troncos tortuosos e que apresentam espinhos e folhas que caem no período de seca, com exceção de algumas espécies, tá? Outra coisa, o que realmente da caatinga é o marco da caatinga, é a planta que você olhou e liga a caatinga, é o cacto. O cacto, ele sempre está presente na caatinga. Você olhou o cacto, você já liga a caatinga. Porque o cacto é uma planta que ela necessita buscar água lá nos lençóis freáticos. As raízes do cacto são tão profundas que buscam água no lençol freático devido à falta de chuva. A escassez de chuva, como eu falei para vocês. No local semiárido, nós não temos chuvas
abundantes, são chuvas irregulares. Então, os cactos necessitam buscar água nos lençóis freáticos. E como eles buscam água no lençol freático, eles não têm folhas, não necessitam ter folhas para poder fazer a transpiração, porque eles estariam perdendo água. Então, a caatinga, ela é característica principalmente da planta do cacto. O cerrado. O Cerrado, ele abrange os estados não só do Nordeste, gente, mas também ele abrange do Norte, do Centro-Oeste, como Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além de alguns encraves no Amapá, Roraima e Amazonas que ele dá adentra esses estados, tá? Gente, o cerrado, ele é conhecido por ter gramíneas, ter árvores com troncos retorcidos, casca seca e muitos arbustos. Em alguns locais, ele apresenta árvores de grande porte, mas só em alguns locais. O cerrado ele foi muito devastado por conta da ampliação das áreas agrícolas. Ou seja, é um local muito rico de biodiversidade, mas que hoje está sendo muito devastado, principalmente na região centro-oeste, para poder a agricultura crescer. Então, não apenas a Amazônia deve ser preservada, mas o Cerrado também. Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela está presente em 17 estados brasileiros. Era para estar presente, né, gente? Porque se nós formos comparar a Mata Atlântica inicial e hoje em dia, ela já foi devastada cerca de 83% dela. Ela passa pelo Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então a Mata Atlântica ela era muito extensa. Porém, devido ao desmatamento, ela começou a diminuir, a regredir, tá? A Mata Atlântica ela é uma vegetação tropical densa com árvores médias e altas. Ela abriga também uma grande variedade de espécies, tanto animais quanto vegetais. E a localização humana, devido aos humanos terem crescido mais horizontalmente, eu digo horizontalmente, porque as pessoas elas costumam construir condomínios, construir casas e se propagando horizontalmente. E aí vai devastando, vai diminuindo o espaço da Mata Atlântica. O certo seria as pessoas se desenvolver verticalmente, né? Criar mais prédios do que se alongar para o horizonte, porque assim ia diminuir o desmatamento, principalmente em áreas do sudeste, do centro-oeste do Brasil, onde o desmatamento da Mata Atlântica já chegou a ser quase 100%. Gente, nós vamos ver agora sobre a transposição do Rio São Francisco. O governo federal ele fez uma proposta que incentivava a transposição do rio para que a região Nordeste recebesse igualmente todos os estados água, devido àquela situação que eu falei para vocês, principalmente nas regiões que são semiáridas, que não tem chuvas constantes, as pessoas estavam passando sede e acabavam fazendo aquele processo que nós já trabalhamos em geografia, que é o êxodo rural. Saíam de suas casas, abandonavam suas casas à procura de água, de emprego, melhores condições de vida. Então, o governo federal, querendo diminuir isso, fez o projeto da transposição do Rio São Francisco. Vamos entender um pouco, ver suas vantagens e suas desvantagens também, porque tudo que é feito tem vantagens e desvantagens. O Rio São Francisco possui uma extensão de 2.800 quilômetros e atravessa os estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. O Rio São Francisco desemboca no Oceano Atlântico e possui vários rios afluentes, ou seja, que nascem dele. Em sua bacia hidrográfica, das Velhas, a Abaeté, a Paraopeba, são pequenos rios, tá? É usado para navegação em alguns trechos, irrigação de plantações e para pesca. O Rio São Francisco, como eu falei, que é o Velho Chico, ele é o único que passa por todo o sertão e não seca. Então ele é muito importante para o sertão. Ele é muito importante para a região Nordeste. A transposição. O plano básico era construir dois imensos canais ligando o Rio São Francisco a bacias hidrográficas menores do Nordeste, ou seja, aqueles rios temporários que em certa época do ano secam, bem como seus açudes. A seguir seriam construídos adutoras,
com o objetivo de efetivar a distribuição de água, para que todos recebessem água igualmente. O governo também pretende executar um projeto de recuperação do Rio São Francisco e de seus afluentes, pois vários desses rios sofrerão problemas de assoreamento, decorrente do desmatamento para a agricultura. Ou seja, gente, preste atenção. Imaginem o seguinte: poucas pessoas utilizando a água de um balde. A água vai dar para todo mundo. Do momento em que várias pessoas começarem a utilizar essa água, vai dar para todo mundo? Não. Então, o que é o processo de assoreamento? Quando as pessoas começarem em larga escala a utilizar a água do Rio São Francisco, a água vai começar a diminuir gradativamente. Claro que com a pecuária, com a agricultura, vão fazer o processo de assoreamento. O que é assoreamento? Assoreamento é encher o rio de sedimentos, encher o rio com restos de rochas, restos de material que não vai ser utilizado mais, por exemplo, principalmente porque para agricultura e para pecuária, vocês sabem que é necessário desmatar, então o resto daquelas árvores mortas, tudo eles jogam no leito dos rios. E isso vai fazendo o processo de assoreamento, enchendo o leito dos rios e mudando o curso dos rios, né? Então, no caso, o governo queria recuperar tanto o rio quanto seus afluentes. Como ocorrerá? Como é que vai ocorrer essa transposição? 2 canais serão construídos. Um na direção norte, que demandará para o Ceará e o Rio Grande do Norte, e outro na direção leste, que levará água para Pernambuco e Paraíba, beneficiando as áreas mais carentes do Agreste e dos sertões desses 4 estados. Ou seja, vai distribuir igualmente para todos, principalmente para aqueles estados onde nós temos períodos de estiagem gigantesca, períodos de falta de chuvas gigantes. Será necessário que o rio seja desviado para que ocorra a transposição? Não. Só uma pequena parte do seu volume, ou seja, apenas 1% da água que ele joga no mar vai ser captada para garantir o consumo humano e animal na região do semiárido nordestino, onde vivem 12 milhões de pessoas. Observação, gente. Isso daqui é o que está escrito no papel. Isso foi o que foi planejado desde 2007, que era para ter entrado em vigor, ter sido construído em 2008 para frente. Mas vamos ver o que aconteceu. Vantagens da transposição do Rio São Francisco. Primeiro, prioriza a distribuição da água pelas barragens, o que nenhum projeto contra a seca faz. Ou seja, divide a água igualmente nas barragens. Segundo, uma melhor e mais justa distribuição espacial da água ofertada. Vai ser mais justo, vai ser distribuído para todos. A água não vai ficar concentrada apenas em um lugar. Até aqueles locais mais secos vão receber água, a população não vai mais passar necessidade. Terceiro, aumento do número referente a emprego e renda na região. Claro, gente, se no sertão agora vai ter, no agreste vai ter água, vai aumentar emprego. Por quê? Vai ter água, vai aumentar emprego para agricultura, para pecuária, para locais de irrigação, vai aumentar emprego em várias localidades devido à água. E quarto, irrigação para propriedades rurais. Só que aí é uma vantagem, mas já entra também como desvantagem que eu vou citar logo em seguida. A irrigação para propriedades rurais, mas aqui não especifica, lá no decreto lá do governo, não especifica quais tipos de propriedades rurais, grandes ou pequenas propriedades. Vamos ver nas desvantagens? Desvantagens. O Rio São Francisco está sofrendo degradação. O que é degradação? Muito desperdício de água, muitas pessoas utilizando a água de forma desnecessária. Os canais que foram construídos, que não foram terminados, estavam transportando a água de forma irregular, contaminando a água, já é uma desvantagem. Segunda, a energia elétrica ficará mais cara por causa do grande custo da transposição. Devido ao projeto sair muito caro, a energia elétrica que é fornecida pelo Rio São Francisco através das usinas vai ficar mais cara não para um, mas para todos. Terceiro, a pesca seria prejudicada, pois a reprodução dos peixes seria dificultada. Óbvio, se vai mudar o canal dos rios, se vai mudar como os rios correm,
os peixes também vão mudar o seu trajeto. Isso vai dificultar a pesca das pessoas. Quarto, ambientalistas dizem que o projeto causará danos à fauna e à flora da região. Por quê? Para fazer esse projeto de transposição, gente, é necessário desmatar, destruir algumas áreas de floresta para poder os grandes rios, os grandes condutores passarem e também fazer o chamado alagamento de algumas cidades pequenas, tá? E último, a água não chegaria aos mais necessitados, mas sim aos grandes fazendeiros, foi o que eu falei anteriormente. Qual tipo de, de qual tipo de propriedade rural, grande ou pequena? Agora nós sabemos, grandes propriedades rurais são os grandes fazendeiros. E os pequenos? E as propriedades de subsistência? Como é que vai ser? Então, gente, essas são as desvantagens da transposição do Rio São Francisco. Fora isso, nós vamos olhar agora o valor da obra. Mais de 10 anos depois, os gastos passaram a ser de 8,4 bilhões de reais. Os canais não transportam uma gota sequer de água. É uma obra que leva nada a coisa alguma. Para que as águas do Rio São Francisco alcancem os estados a serem beneficiados, terão que ser executados 314 quilômetros de canais, 25 quilômetros de túneis, 13 quilômetros de aquedutos, 27 reservatórios, 9 estações elevatórias e depois percorrer 2.000 quilômetros de rios. Isso tudo nunca foi construído. Sabe por quê, gente? Porque o Brasil queima dinheiro com coisas desnecessárias. Fizeram um projeto muito bonito no papel, escreveram coisas muito bonitas, as vantagens, tudo, mas o dinheiro que era para ser investido desde 2007 na obra da transposição do Rio São Francisco foi transferido, sabe para quê? Para a obra dos grandes locais para sediar a Copa do Mundo que aconteceu em 2014 aqui no Brasil. Então, o dinheiro aqui no Brasil é desordenado e é colocado de forma desnecessária aonde não deve. É por isso que eu coloquei essa imagem aqui onde mostra que está queimando dinheiro. Foi gasto 8,4 bilhões em uma obra que agora está parada, sem nenhum tipo de utilização e as pessoas ainda passam sede. Obrigada, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Nós teremos a parte 3 dessa aula sobre a região Nordeste. Nos encontramos na próxima aula. Tchau, tchau.